Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 12 leituras do mês de julho. Bom, e antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, a Cobra Letrado no Twitter e no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer coisa que eu falar aqui, qualquer livro ou qualquer objeto, comida, qualquer coisa na Amazon, por favorzinho, usa o meu link, você ajuda muito, muito o canal. E bom, vamos ao que interessa, porque julho veio aí, saí de uma ressaca literária muito grande do mês de junho, que eu li só 7 livros, né? Que já é bastante coisa. Mas pros meus parâmetros é pouquinho. E eu também li muitos contos, assim, eu não tava conseguindo ler nada muito longo, né, no mês de junho. E veio julho e eu li 12 livros, então consegui me recuperar. O João Vitor Leitor voltou. Devo confessar que vários livros foram 3 estrelas, 3 estrelas e meia. Teve um que foi 2 estrelas, que foi o pior livro que eu li esse ano. Não foi tão legal como eu imaginava que poderia ser, mas tiveram também alguns livros aí, 3 se eu não me engano. Olha, um dos melhores livros que eu já li no ano e se pá da vida. Então vamos começar. No início, logo assim, bem no início do mês mesmo, eu li os 3 livros preferidos da Olivia Rodrigo. Vou deixar até aqui linkado o vídeo que eu fiz. E então eu li Hilliam, do Rudy Francisco, O Estranho Caso do Cachorro Morto e Os Marvels, do Brian Selznick. E, enfim, lá no vídeo eu já falo todas as minhas opiniões sobre esses 3 livros, então não vou me alongar muito aqui, vocês vão lá assistir, até porque está muito legal. Eu falei várias coisas da Olivia também. No final eu dei a minha opinião e será que o gosto dela vale a pena ou não? Vamos lá ver pra conferir. Mas falando rapidinho sobre cada um deles, Hilliam, então, do Rudy Francisco, é um livro de poemas, que eu achei bem legal, eu dei 4 estrelas. Ele vai dividir ali, acho que se não me engano, em 4 partes ou 3 partes. E aí cada um vai falar de alguma coisa, né? Tipo, ele começa falando de amor, que até foi uma parte que eu não gostei tanto assim, que eu achei um pouco clichê. Depois ele vai falar da família, depois ele vai falar de como ser imigrante nos Estados Unidos, coisas assim. Mas, no geral, a escrita dele é muito bonita mesmo. Os poemas são muito bonitinhos, eu fiquei encantado, assim, lendo, sabe? Então, gostei bastante. Depois eu li Os Marvels, que foi um dos melhores livros que eu li este ano. Eu fiquei completamente apaixonada até agora. Só de lembrar, eu fico encantado. Acho que é essa a palavra certa pra descrever a minha sensação com esse livro, sabe? Porque a história é encantadora. É realmente muito perfeita, assim, parece que joga um pozinho mágico que você fica, meu Deus! E apesar de ser um livro gigante, acho que tem mais de 800 páginas. Não, mentira, tem quase 700, tem 600 e pouco, 690 e pouco. Eu li super rápido mesmo, porque eu tava muito envolvido com a história. E também tem várias ilustrações super legais, porque o Brian Selznick, ele não é só autor, como ele também é ilustrador, né? Então tem várias ilustrações ali. Enfim, gente, perfeito. E obviamente que eu dei 5 estrelas e favoritei. E aí depois eu li então O Estranho Caso do Cachorro Morto, que inclusive é o preferido da Olivia Rodrigo, e eu não gostei tanto. Não sei, acho que faltou alguma conexão, sabe? Uma faíscazinha ali. É um livro super interessante, que vai, né, mostrar pra gente ali a realidade de um menino autista. Então foi legal de ler, mas eu acho que faltou um pouco de conexão comigo. Mas isso é uma coisa completamente pessoal, não é que o livro seja ruim, porque definitivamente não é. E é isso, eu acabei dando 3 estrelas e meia. Aí depois eu ouvi um audiobook chamado 70, do Henrik Schneider, acho que é esse o nome dele. Que vai basicamente tratar aí do contexto da ditadura militar aqui nos anos 70, né, brasileira, inclusive no ano da Copa do Mundo. É um ponto, assim, essencial do livro também, né? É um livro bastante cru, que vai realmente retratar, aliás, muitas das coisas que aconteceram de fato durante a ditadura militar, né? Tipo, todo ali os bastidores dos porões da ditadura militar que a gente sabe que infelizmente aconteceu. Então, tem várias cenas aqui muito gráficas e pesadas, tá? Então, um aviso de gatilho. Na história, a gente vai conhecer o Raul, que é um bancário que tá ali vivendo com a mãe, que é, assim, uma pessoa completamente alienada, e ele quer ser alienado. Porque, assim, ele não tá nem aí se os militares estão fazendo XYZ no país, mas ele também não tá nem aí se os comunistas estão fazendo XYZ no país, sabe? Ele quer viver a vidinha dele, quer ir do banco pra casa, falar com a mãe, jantar com a mãe, e é sobre isso. Aí um dia ele tá indo pro cinema, e só pelo fato de estar com uma camiseta vermelha, ele é confundido com um comunista e é preso, vai pra cadeia. E aí chegando lá, ele passa por uma série de inquéritos e, enfim, eu não preciso nem falar que ele é super torturado, tanto psicologicamente como fisicamente. E aí, como eu falei, né, tem cenas aqui extremamente
detalhistas sobre as torturas que ele passou na mão dos militares. Então, várias cenas me deixaram bastante incomodado enquanto eu tava ouvindo o audiobook. O que eu achei do livro? É um livro que vai realmente retratar, assim, fielmente aquele período, né, o que aconteceu. E também, né, como eu falei, tem todo o pano de fundo da Copa do Mundo. Então tem algumas cenas que deixa muito claro como que a Copa do Mundo serviu pra esconder, né? Pra deixar tudo o que tava acontecendo embaixo dos lençóis. Porque vivia aquele momento fanista de, meu Deus, o Brasil, olha só, a melhor seleção do mundo, não sei o quê. Deixar todo o contexto político-social, né, por debaixo do tapete, né? Quem liga pra o que tá acontecendo no país, se a seleção de futebol do Brasil tá nos dando um monte de alegria. É basicamente isso que é bastante retratado no livro. Eu não gostei tanto assim porque eu acho que o autor, ele passou muito mais o tempo dele se preocupando em retratar tudo da melhor forma, da forma mais real. Talvez tenha sido realmente o propósito dele com esse livro, do que se aprofundar nos personagens em si. Então eu achei que faltou muita profundidade no personagem principal, como na mãe dele também, porque o livro ele é meio que intercalado entre o personagem sendo torturado, enfim, e a mãe dele procurando. Então, eu achei que faltou muita profundidade, eu achei que tudo ficou muito raso, muito superficial. E isso me fez eu não conseguir me conectar com absolutamente nada ali da história, sabe? Eu tava ouvindo porque, enfim, eu gosto de ouvir audiobook enquanto eu faço as coisas, mas eu não tava me importando com o que tava acontecendo. Eu tava me incomodando muito com as cenas, mas assim, eu não consegui sentir nada muito pelos personagens, porque eu não conhecia de fato os personagens, sabe? Eu acabei dando 3 estrelas, porque não é um livro ruim, mas também não é um livro uau. Aí depois eu li Como o Coração Manda, que é um conto do Victor Marx, que é uma história super original, devo dizer. E a sinopse já me pegou porque eu nunca tinha lido nada parecido. Eu fiquei, gente, o que é isso? Porque o conto vai contar a história, então, de uma menina que consegue falar com o coração dela. Mas por que isso acontece, né? Ela sofreu algum acidente, não lembro direito, e ela acabou tendo o coração pifado lá. E aí ela vai receber um coração transplantado de um homem que morreu com morte cerebral. Então o coração tava ainda funcionando, né? Tava batendo direitinho. E aí ela consegue ouvir esse coração. É como se a alma do cara anterior tivesse ainda ali no coração, né? Digamos assim. Uma coisa bem engraçada, bem curiosa, que eu achei divertida, é que eu, pelo menos quando li a sinopse, achei que ela conseguia conversar com o coração na mente, né? Tipo, dentro da cabeça, tipo, sem falar nada. Mas não, ela conseguia ouvir o coração colocando o estetoscópio aqui, né? E ouvindo o coração de fato, e ela tinha que falar em voz alta pra ele ouvir. Eu achei isso uma parada muito curiosa, que eu gostei bastante, tipo, da dinâmica do livro, né? Só que o coração, ele inferniza a vida dessa menina, porque ele quer algumas coisas. Enquanto a menina não fazer isso pra ele, ele vai continuar infernizando. E ela fica super, sei lá, grilada porque ele pede uma coisa específica muito tensa. E ela fica, será que vale a pena eu fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Porque, né, tenso as coisas aqui. Mas ela quer se livrar de qualquer jeito daquela voz, porque a vida dela é um inferno, sabe? E o pior, se ela não obedece ele, sei lá, meio que dispara o coração e ela tem um piripaque, assim, do nada. É bizarro. E aí a história basicamente é essa. Não posso contar nem muito, porque o livro é curtinho, né? É um conto, tem, sei lá, 20 páginas, não lembro. Como eu falei, é bastante original, eu achei bem original. Porém, eu não gostei tanto, assim, do final. Eu não achei que foi redondinho, sabe? Eu acho que, assim, o final foi de fato deixado em aberto de propósito. O autor quis fazer com que determinadas questões fossem deixadas abertas, porém tiveram alguns pontos que eu acho que poderia ter sido amarrado de uma melhor forma, sabe? Então eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro. Depois eu li o incrível, maravilhoso, perfeito, Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. E na verdade eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, em 2014, se eu não me engano. Eu já tinha amado bastante, mas eu não lembrava de absolutamente nada da história. Então, quando eu peguei pra ler, parecia que eu estava pegando pra ler pela primeira vez, sabe? Foi realmente uma experiência muito legal de novo. E aqui a gente então vai conhecer a história da Carol. E essa fantasia, apesar dela ser longa, acho que ela tem mais de 400 páginas, eu não vou contar muita coisa. Porque quanto menos você sabe dela, melhor vai ser a sua experiência de leitura. Sério, juro pra vocês. Então não leiam sinopse, só vão lá ler, porque
eu digo com propriedade que é a minha fantasia preferida da vida. E olha que, eu acho que eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu não gosto de fantasia. Fantasia definitivamente é o gênero que eu menos gosto. Eu prefiro ler autoajuda do que fantasia. E essa fantasia, assim, conseguiu me pegar de uma forma que eu fiquei completamente cachorrinha da Carol, do Brainstorm. E aí na história, né, então a gente vai conhecer a Carol, que é uma jovem ali de cabelo colorido, 500 mil tatuagens no corpo, estudante de arte em Praga. Só que ela tem um diferencial. No caso, se você não acha um cabelo azul e várias tatuagens, mesmo ela sendo menor de idade, um diferencial, temos ainda outro. Porque ela foi criada por quimeras. Então nessa história a gente vai conhecer o mundo das quimeras e dos anjos, né? E eles são inimigos, inclusive. Ela foi criada desde pequenininha por uma quimera numa loja bem esquisitona desse Brainstorm. Acho que é esse o nome dele, se eu não me engano. Enfim, se eu estiver falando errado, finge que é esse. Meio que a função dela, né, é pegar dentes humanos com determinados clientes dessa quimera que cuida dela. E aí ela então viaja o mundo inteiro por esse portal, né? Tipo, a porta da loja é como se fosse um portal pra qualquer lugar do mundo. E aí ela vai viajando, inclusive ela sabe falar 500 mil línguas em busca desses dentes pra levar pro Brainstorm. Só que ela sabe muito pouco, ela não sabe por que ela foi criada por essas quimeras, ela não sabe quem são os pais de fato dela, ela não sabe muito pouco do mundo deles. A vida dela é dentro da loja e, enfim, todas as mudanças que ela passa na vida conforme ela vai se mudando, né, durante a infância, adolescência e juventude, sabe? Até que, numa dessas viagens, ela começa a perceber que as portas que ela entrava e saía, né, começaram a ser marcadas por mãos negras. É estranho aquilo, né? E aí a gente vai ver que isso, na verdade, vai desencadear uma grande guerra entre anjos e quimeras. E basicamente a premissa do livro é essa, e ela vai estar envolvida aí no meio dessa guerra. O ponto principal que me fez amar essa fantasia é a escrita da Laini Taylor. A Laini Taylor já, assim, só li esse livro dela, mas ela já se tornou uma das minhas autoras preferidas da vida, porque a escrita dela é perfeita, é sensacional. Tipo, ela consegue escrever de uma forma super floreada, só que ao mesmo tempo não é nada difícil de você entender, e ao mesmo tempo você fica hipnotizado, você fica completamente encantado com o que você tá lendo, e realmente imerso na história, sabe? E pra uma fantasia você precisa estar tudo isso, sabe? Então eu acho que ela consegue construir os mundos de uma forma muito, muito, muito maneira também. Inclusive essa é uma história muito original, porque eu, como não gosto de fantasia, eu tenho uma crítica de que acho que todas as fantasias são muito parecidas, se não iguais umas às outras. E essa conseguiu ser muito original, conseguiu realmente captar, assim, pegar meu coraçãozinho, sabe? Então eu super, hiper recomendo e eu mal posso esperar pra pegar o segundo livro. Porém, devo dizer que tem um pontinho aí que eu torci o nariz, revirei os olhos, que é o romance, tá? Tem um romance aqui que é bem forçadinho, bem água com açúcar. Só conseguia ler e pensar, pelo amor de Deus, vocês acabaram de se conhecer. Aquietem esse fogo, por favor. Porque foi uma parada muito instantânea, sabe? E uma coisa muito colossal. Paixão, forte e tudo mais, sabe? Que eu fiquei, gente, não tô entendendo. E depois de justificar e tudo mais, só que ainda assim eu não consegui entender, na minha cabeça não fez sentido mesmo depois da explicação por que foi tão forte e tão instantâneo. Mas, detalhes, tá? Meros detalhes, porque o livro como um todo é muito além disso e, enfim, incrível. Fica aqui a minha dica de uma fantasia maravilhosa. Depois eu li Querida Combine, ou Combini, não sei como é que fala, e foi um livro também que me decepcionou um pouco, porque eu tava com muitas expectativas pra esse livro, porque eu vi bastante gente hypando, falando muito bem. É de uma autora japonesa, então eu já fiquei mais interessado ainda, porque eu tô querendo diversificar as minhas leituras. Só que, mais uma vez, não consegui me conectar com a história, porque eu acho que, assim, a história em si, ela consegue passar várias críticas sociais da sociedade japonesa, que é o propósito da autora. De fato, depois eu fui ler mais na internet. Só que a principal crítica dela, eu acho que acabou ficando dispersa na história, porque ela conseguiu construir tudo de uma forma muito superficial. E esse foi um defeito em vários livros que eu li esse mês, né? Infelizmente. Por quê? A gente vai acompanhar aqui a história da Keiko, que é uma mulher de 36 anos, que é 18 anos, de metade da vida dela, ela está trabalhando numa Combini, que basicamente é uma loja de conveniência japonesa. E, inclusive, ela é temporária, tá? Ela tem um contrato temporário, ou seja, ela ganha por hora. Então, ela não é nem uma funcionária definitiva, com
contrato bonitinho. E isso causa, assim, um auê na vida dela, porque ela é extremamente julgada pelas pessoas, pelos pais, pelos irmãos. Várias vezes ela é questionada por pessoas, no geral, de por que ela tá trabalhando lá há tanto tempo, por que ela não vai arranjar um marido, por que ela não vai constituir uma família. E eu consegui pegar várias críticas, como eu falei, né, da sociedade japonesa ali no livro. Porém, o principal, que é ela ser essa mulher muito estranha, digamos assim. Na verdade, eu não diria nem estranha. Eu acho que estranha é até um pouco pejorativo, mas diferente das pessoas comuns ali, né? Eu achei que foi construído de uma forma superficial. Eu achei que faltou um pouco mais de profundidade. E é um livro curto. Ela poderia ter desenvolvido isso mais fácil em, tipo, umas 50 páginas a mais, sabe? Eu achei que ficou faltando. E eu só consegui pescar toda a ideia que ela colocou ali depois de muitas leituras na internet, sabe? E aí também não sei se foi um problema meu, né? Pode ser que eu tenha sido burro o suficiente pra não conseguir pegar. Não consegui me conectar tanto assim com a personagem, apesar de não ter odiado o livro. Inclusive eu gostei até do livro, eu dei 3 estrelas, né? Acho que eu já falei. Faltou um temperinho, sabe? Aí depois eu li Confissões, que foi o pior de longe livro que eu li esse ano. Já tem um vídeo aqui, eu vou deixar linkado, em que eu falo de como esse livro é extremamente problemático. Esse livro é uma bomba, cheio de coisas bizarras que as pessoas passam pano e falam super bem, e eu realmente não entendo como que as pessoas gostam desse livro e deixam passar um ponto que é fundamental para o desenvolvimento de toda a história, e é uma parada extremamente problemática, como eu já falei. Assim, vejam lá o vídeo, não vou me estender aqui porque eu já falei quase 10 minutos lá sobre ele, mas a minha dica é: não leiam esse livro é uma bomba. Depois eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e também foi um livro que faltou conexão. KKK. Quando eu terminei, eu consegui absorver, eu consegui entender, compreender porque esse livro é um clássico, porque é um livro realmente muito impactante. Eu acho que, sei lá, foi uma coisa pessoal minha, sabe? Faltou um pouco de eu me sentir realmente ligado à história, e isso acabou fazendo com que eu desse 3 estrelas e meia. Porém, como o próprio nome já diz, né, é uma história de pessoas vivendo numa secura infinita do meio das vidas delas, das relações entre elas, de tudo, sabe? Tudo aqui é seco, inclusive a própria escrita do Graciliano Ramos. Então ele vai apresentar aqui a história, né, de uma família que é a típica família sertaneja retirante do interior do Nordeste, que foge da seca em busca da sobrevivência, sabe? Que por muitas vezes, muito por conta do próprio ambiente, mas também por conta de outras pessoas que acabam explorando essas pessoas, elas perdem os rastros de humanidade que elas têm. E isso, eu acho que fica muito claro até pela falta de nomes, por exemplo, dos filhos do casal, e também pelo contraste que a cachorrinha deles possuem, né? Porque eu senti pelo menos que ela muitas vezes tem mais humanidade até do que os próprios pessoas, né? Então, assim, é um livro que é super curtinho, a diagramação é boa, a escrita não é difícil nem nada, mas que nas entrelinhas tem muita coisa ali pra ser absorvida, sabe? Então eu precisei até de um pouco de tempo depois pra refletir sobre o que eu li e conseguir de fato absorver tudo que o livro tinha pra me oferecer. Mas enfim, eu reconheço que é um livraço e que eu super recomendo pra gente conhecer da nossa literatura, né? Depois eu li o incrível Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que esse livro, inclusive, fiz algumas marcações. Eu amei, eu fiquei muito surpreso, porque eu não conhecia nada do Mia Couto ainda. Eu sabia que ele era um escritor moçambicano super, hiper renomado, mas eu nunca tinha lido nada dele, né? E aí eu peguei a obra mais celebre, né, da carreira dele, que é Terra Sonâmbula, e eu fiquei completamente apaixonado, porque esse livro aqui, todo mundo deveria ler, é incrível. Basicamente vai contar a história do Tuair, acho que é o nome dele, Tuair. É um velho que tá junto de um jovem que é Muidinga. E eles dois estão vivendo numa Moçambique ali, que tá vivendo uma guerra civil, pós-conflitos coloniais, né? Então, a gente vai conhecer até bastante coisa da história do Moçambique aqui no livro, que é bastante interessante. E aí, né, eles estão fugindo então da guerra, e eles encontram um ônibus incendiado. E aí eles pensam, por que não fazer desse o nosso abrigo pela
pelo menos por essa noite, né? Porque já tava escurecendo e tudo mais. Dentro do ônibus tinham alguns corpos carbonizados, o que é um pouco desconfortável de ler, mas eles se acomodam ali da forma deles, porque, enfim, eles não têm muita escolha. Lá dentro, né, quando eles já estão acomodados e tudo mais, eles encontram vários cadernos, que são os cadernos de Kinzu. E aí, o jovem, o Indiga, ele começa a ler. E é a partir daí que o livro vai se desdobrar em duas vertentes, que é a história desses dois personagens, que eu já falei, e a história do Kinzu, que é uma história muito épica, assim, sabe? É uma jornada muito épica que vai dar o toque de realismo mágico pro livro. Na verdade, depois, a própria história do jovem com o velho tem vários toques de realismo mágico, mas o principal é a história do Kinzu, pelo menos na minha opinião. E é aí que o livro vai realmente dar o start e começar toda a jornada onírica, cheio de elementos mágicos e de sonhos, que mistura guerra. Então, assim, é um livro muito, muito sensacional. O Mia Couto tem uma das escritas mais bonitas que eu já li em toda a minha vida. Ele realmente é um escritor, assim, de mão cheia. Ele dá umas tiradas bem floreadas. Parece que ele tava recitando mágica pra mim, sabe? E eu acho que se eu pudesse resumir esse livro em duas palavras, seria sonhos e guerra. É um livro que transborda elementos oníricos, sabe? É um livro que possui muitas camadas e que te faz ir para uma dimensão completamente à parte e que te provoca uma viagem realmente muito intensa, sabe? Então, por favor, leiam, porque vocês só vão entender o que eu tô falando quando vocês lerem. E é um livro super curtinho, tem menos de 200 páginas e, enfim, vale demais, demais a pena. E também, né, vamos ler mais literatura africana. E aí, por último, pra finalizar esse vídeo que já está muito longo, eu li O Impulso, da Ashley Aldrin, que também não vou me estender, porque acabou de sair um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado também, e que lá eu falo o quanto eu fiquei obcecado e doente por esse livro, porque é um livro incrível, que vale todo o hype ao redor dele que ele tá tendo ultimamente, porque realmente é um livro muito sensacional, que te prende, que é muito ágil e rápido, até porque os capítulos são super curtinhos e que, assim, eu amei, e definitivamente entrou, assim, pro meu top 10 melhores livros de 2021 até agora, e eu acabei dando 4,5 pra ele. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter ficado muito longo, me desculpe por isso, mas eu precisava falar de todos esses livros. Vocês já leram algum desses livros? Se sim, me conta aí embaixo. Vocês concordam, vocês discordam com a minha opinião, o que vocês acharam, né? Ou se vocês têm vontade de ler algum deles. E até o próximo vídeo. Tchau!